Olá, tudo bem? Bom, eu comentei com vocês que eu ia gravar um vídeo para explicar como ocorre, o acúmulo de 7.000 calorias para eliminar 1 quilo. É exatamente isso, né? Para a pessoa emagrecer 1 quilo, ela precisa ter um déficit de 7.000 calorias. A mesma forma, se ela for engordar 1 quilo, ela precisa acumular 7.000 calorias. E como que acontece isso? Eu vou falar na área do emagrecimento, que é a área que eu trabalho, né? Então, vou explicar para vocês onde tudo começa. Então, primeiro a gente tem que falar sobre o TMB, que é a taxa de metabolismo basal. Então, a pessoa, ela não pode consumir menos calorias do que é determinado na sua taxa de metabolismo basal. É a base do organismo dela, tá? Por quê? Porque essa taxa, ela determina a quantidade de caloria que a pessoa gasta para andar, para falar, para respirar, para as atividades diárias, né? Então, essa pessoa, essa taxa, ela é determinada através da idade, peso, altura, gênero. E aí, determinada essa taxa, a gente vai identificar se a pessoa faz uma atividade física, não faz, se a atividade física que ela faz é intensa, é moderada, leve. E aí, acontece toda a ciência assim, né? Então, vamos usar um exemplo aí. Exemplo que a pessoa fazendo atividade física, né? Primeiro, essa fórmula que a gente usa, que é uma fórmula científica, né? Ela determina a taxa de metabolismo basal. E aí, se a pessoa não faz nenhuma atividade física, ela já te dá uma caloria ali. Então, vamos usar de exemplo que a pessoa possa consumir 2.000 calorias, porém a taxa de metabolismo basal dela é de 1.500. Então, a gente pega essa pessoa que o organismo dela funcione queimando diariamente 2.000 calorias com as atividades básicas, que foi isso que eu expliquei. Essa taxa, ela é determinada, esse cálculo que a Nutri faz, é determinado o quanto a pessoa usa de caloria para o corpo dela funcionar, não contando com atividade física. Então, vamos supor que esse indivíduo do exemplo precise de 2.000 calorias. Então, a gente faz um cardápio de 1.500 calorias por dia. Então, diariamente, ele está consumindo 500 calorias a menos, né? Então, vamos calcular aí, de 7 dias, né? 1.000, 2.000, 3.500, certo? 500 calorias a menos no cardápio. E vamos contar que essa mesma pessoa, ela vai estar fazendo uma atividade física que queime aí 500 calorias. Então, pode ser uma caminhada, uma corrida, uma musculação, um aeróbico, enfim. Ela vai estar desenvolvendo uma atividade física e ela consiga queimar aí em média de 500 calorias por dia. Então, somado aos 7 dias, dá mais 3.500. Então, durante uma semana, tudo que ela fizer durante essa semana, essa primeira semana, alimentação, atividade física, consumo de água, ele vai precisar somar, e quando ele atingir as 7.000 calorias negativas, a pessoa elimina 1 quilo. É assim que funciona o déficit calórico, né? O déficit quer dizer o quê? O que tá a menos ali no seu corpo. Então, para você eliminar 1 quilo, você precisa estar em déficit de 7.000 calorias. Seja consumindo menos no cardápio, quanto fazendo uma atividade física. Claro, gente, que a gente aconselha muito procurar um profissional. Por quê? Porque a gente respeita, né? É um cardápio onde a gente respeita a taxa de metabolismo basal, respeita o peso, a altura, o organismo de cada um, a rotina de cada um, né? Porque não é porque, às vezes, uma mulher de 1,5 m e 60 quilos, pode ter um tipo de organismo que funciona de determinada forma. E uma outra mulher com esse mesmo peso e essa mesma altura, o organismo funciona de forma diferente. Então, a gente usa estratégias para a pessoa conseguir atingir o objetivo dela, certo? E em questão também de saúde, né? Porque emagrecer não é só diminuir peso, não é só status, não é só olhar para o corpo e se sentir bem. Emagrecer conta a questão da saúde também, né? Então, a quantidade de proteína que você está consumindo todas as vitaminas necessárias para o seu corpo, tudo isso é fundamental. É por isso que a gente aconselha sempre buscar um profissional para estar auxiliando vocês, tá? Então, esse vídeo que eu gravei foi mesmo para esclarecer a respeito do déficit calórico e a respeito de como a gente chega nesse nível de eliminar 1 quilo. Então,
Muitas pessoas perguntam, né? Eu comecei a alimentação e essa semana eu não emagreci nada. Por quê? Porque ela precisa de um tempo, o seu corpo precisa desse tempo, de pelo menos aí acumular 7.000 calorias para te dar um resultado. Tanto na questão de emagrecimento, quanto para a questão de ganho de massa. É a mesma coisa. A pessoa que quer ganhar peso, ela precisa consumir 500 calorias a mais para atingir esse peso. É por isso que a gente usa muitas vezes suplementação, né? Para ajudar, para dar uma auxiliada nisso. Mas a questão do déficit calórico, do emagrecimento, o acúmulo de 7.000 calorias é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, podem perguntar, tá bom? Até mais!